Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? Torturado é a certeza de que sim, a literatura nacional ainda pode nos surpreender muito. Fica até o final desse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro volume da trilogia da Terra de Itamar Vieira Júnior. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao canal, aqui é a Gida Divã Literário, e se você é novo aqui, é só se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal, e se você ainda não é meu seguidor no Instagram, o arroba vai cair na tela para vocês poderem acompanhar também, porque tem muitas novidades sobre leitura, literatura, dicas de leitura, e tudo que tem aqui no canal vai ter lá no Instagram também. E vamos falar desta obra aqui, que foi muito interessante, foi uma das minhas leituras de janeiro, e foi uma leitura que trouxe muitas reflexões para mim. Afinal de contas, ele não fala só sobre religiosidade, sobre construção das práticas religiosas em si, isso foi o que mais chamou minha atenção, mas esse livro ele fala sobre identidade, pertencimento e memorial. E Torturado é a obra de hoje, escrita por Itamar Vieira Júnior e vencedor de 2 prêmios, um desses prêmios fora do Brasil, e ele foi bicampeão do Prêmio Jabuti, gente. Esse livro foi muito premiado e por uma boa razão, porque ele foi muito bem escrito, muito bem construído, e a forma como ele foi construído nos traz muitas reflexões sobre feminismo e feminilidade, apesar de ter sido escrito por um homem. Mas esse livro traz muitas questões sobre o ser feminino e sobre o que é ser mulher, num contexto em que as mulheres ainda estavam conquistando as coisas para si mesmas, mas ainda assim é um contexto ainda muito desfavorável. E eu vou falar um pouquinho sobre a construção da obra. Esse romance é o primeiro da trilogia da Terra, que é uma trilogia que o Itamar Vieira Júnior escreveu, e esse romance em particular, ele é dividido em 3 partes. 3 partes que vão falar ali sobre uma tragédia que acontece logo no início e vai redefinir totalmente a vida de uma família, em especial de 2 irmãs. A divisão desse livro vai ficar em 3 partes. A primeira, chamada Fio de Corte, que é quando acontece esse evento. A segunda, Torturado, que vai redefinir esse mesmo acontecimento ao longo dos anos e é narrado por outra personagem. E a terceira, que foi a que mais chamou a minha atenção e me fez ter muitas reflexões que eu vou falar lá na frente, que é Rio de Sangue. E o narrador é um narrador bem interessante. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Na primeira parte, Fio de Corte, logo na entrada, temos uma tragédia que acontece entre 2 irmãs ainda crianças, a Belonísia e a Bibiana. E nessa parte fica muito confuso até para saber qual das irmãs acontece isso. Porque em vários momentos essa narrativa fica muito confusa, já que ela fica em primeira pessoa, a partir da pessoa que sobreviveu a essa tragédia, que foi a Bibiana. Mas isso só fica mais claro depois que acontece. E depois que a narrativa vai avançando. Só que esse evento em Fio de Corte, ele redefine totalmente a relação entre as 2 irmãs, porque uma passa a ser a intérprete da outra, porque uma das irmãs perde a língua logo dessa parte. Foi um acidente bem bizarro, assustou bastante. Eu acho que esse é um dos momentos mais dramáticos da narrativa, mas também é um dos momentos que mais transformadores, porque a partir desse momento a gente vê a dinâmica entre as 2 irmãs mudando completamente e redefinindo a forma como elas se unem, porque uma passa a ser a intérprete da outra, mas nesse contexto aqui, as 2 irmãs são iguais e são muito diferentes. E isso faz com que essa dinâmica, ao mesmo tempo que seja muito fluida, já que elas estão muito unidas nessa questão, é uma família que tem ali uma dinâmica muito boa, mas ao mesmo tempo elas são iguais e muito diferentes, elas têm pensamentos muito diferentes, porque cada uma delas tem aspirações e ideias para si que refletem aquilo que elas são em sua essência. Mas isso aí já vai ser mais bem explicado na segunda parte, Torturado, que já é contado do ponto de vista da irmã que sofreu esse acidente, a Belonísia, e passou a redefinir toda a sua vida, já que a partir de um ponto ali da narrativa, ela passa a ficar por conta própria, já que ela não tem intérpretes ou outras pessoas que consigam entendê-la. E a partir desse ponto, a gente visualiza algumas coisas. O contexto ali da comunidade quilombola, onde eles vivem, ele começa a mudar, começa a ter, as mudanças começam a acontecer, apesar dos costumes que eles têm, do estilo de vida deles terem, a muito custo ainda se manter por conta de questões mais ideológicas e tudo. E isso aí já é uma questão bem interessante também, mas ainda assim a vida naquela comunidade começa a se transformar muito rápido, não só para as pessoas que vivem ali, mas internamente para as pessoas que passaram por essa tragédia. A própria Belonísia e a irmã Bibiana, que saiu da comunidade ali num curto período e depois voltou, elas tiveram muitas mudanças, não só externas, porque a vida delas mudou muito externamente, elas tomaram caminhos diferentes, apesar de elas serem unidas, mas elas também
também sofreram muitas mudanças internas. Consequência dessas mudanças externas, a primeira e a segunda parte do romance, elas são muito reflexivas porque elas trazem muitos insights e aprendizados sobre feminismo, sobre feminilidade e maternidade também. Eu vi muitas coisas ali sobre maternidade que eu achei que é muito válido a gente refletir. Só que a terceira parte, que já não é mais narrada por nenhuma das duas irmãs, que a mais chamou a minha atenção foi Rio de Sangue. E nessa parte começa logo com as reflexões sobre o evento muito violento também que acontece. Eu acho melhor não entrar em muitos detalhes, eu não sei como esse vídeo vai ser recebido, mas a partir daqui a narrativa fica mais sensível e muito mais dinâmica, pelo menos da minha percepção, porque ela foi narrada não por seres humanos, mas por uma encantada, e é como os orixás são chamados aqui. Esse livro tem muito do que é falado na Umbanda e no Candomblé, que é a religião oficial das pessoas que moram aqui nesse contexto, nessa comunidade em particular. Mas é muito bom ter essa narrativa, principalmente porque ela traz uma reflexão que, pelo menos para mim, foi extremamente válida. E aqui eu já vou entrar, a partir de Rio de Sangue, eu já vou entrar nas minhas impressões da obra. Eu achei assim que foi muito reflexiva, porque ela trouxe para mim em particular, prática de uma religião protestante cristã, uma reflexão que eu acho que aqui foi válida. Essa encantada falou isso e eu entendi essa reflexão para mim também, como praticante de uma religião totalmente diversa, mas que está percebendo isso também. Porque o que ela fala aqui, e eu acho que é super válido a gente questionar hoje em dia, porque a prática religiosa, independente de religião que você professe ou deixe de professar, ela está sendo percebida diferente pelas gerações anteriores e pelas pessoas mais jovens que vivem a religião hoje de uma forma muito líquida. Eu achei muito interessante a forma como ela falou aqui, da forma como respeitamos as práticas religiosas, os preceitos, os dogmas de cada religião, independente de qual seja que a gente professe. É uma parte muito mais reflexiva, muito mais dinâmica, no sentido dessa reflexão promover muitos pensamentos filosóficos, eu acho que, mas assim, esses questionamentos e reflexões foram muito importantes para mim, porque apesar de o Torturado não falar sobre isso, mas ela trouxe reflexões sobre como a gente precisa vivenciar a religiosidade nos dias de hoje, tão tecnológicas, que nos afastam tanto das nossas crenças. Pelo menos, eu sinto que a minha religiosidade ainda está muito mais próxima do que os meus avós e pais vivenciaram, mas também sinto os efeitos dessa religiosidade mais líquida hoje. Eu sinto esses efeitos e fico um pouco incomodada. E aqui, em Rio de Sangue, a gente vê com mais profundidade a dinâmica dessas irmãs, como elas se relacionam e como o evento que aconteceu na infância delas hoje traz muitos resquícios ainda, porque ele solidificou uma forma delas se relacionarem que durou por anos. Mesmo elas tendo caminhos separados, tendo tomado decisões muito diferentes e refletiram muito mais a sua essência, mas ainda assim esse relacionamento não se diluiu com o passar dos anos. E ao contrário, ele foi ainda mais forte porque mesmo as suas crenças, mesmo a sua forma de pensar e de agir ao longo dos anos, não mudou a forma como elas se relacionaram. Elas continuam sendo irmãs muito unidas, mas pensamentos e atitudes e até convicções muito diferentes. Eu acho que isso é comum em todas as famílias. Mas o que eu aprendi muito também sobre esse livro é a questão de preservar a memória. Por isso que o meu questionamento sobre religiosidade. Porque a preservação da memória é o bem mais precioso que a gente pode ter, porque o memorial, a memória, são o que fazem com que a gente se lembre do que vivemos lá atrás, como os nossos avós viviam, como os nossos bisavós, como as pessoas antigamente viviam. Ter mais respeito por essas lembranças, por esse memorial, por essa memória. Porque hoje a gente está vivendo num contexto em que tudo é esquecível, tudo é descartável. E isso é muito preocupante, gente, porque lembrar é importante. Principalmente porque quando a gente lembra do nosso passado, nós construímos uma identidade. E a identidade que as pessoas constroem aqui se baseia justamente nessa lembrança de como eles viviam para chegar ao contexto que tem aqui. Esse é um livro principalmente sobre a questão da memória, da preservação da memória e da identidade. Eu acho que aqui cada pessoa tem uma identidade única. E nesse caso aqui, a gente não está falando de identidade individual, de pessoas, de cada pessoa ali. É uma identidade coletiva, de pessoas de uma comunidade, lutando diariamente para existir e se fazer respeitar e se fazer ver. Porque eles não só estão buscando preservação da sua cultura, da sua identidade, eles estão buscando visibilidade. É uma obra maravilhosa, perfeita em todos os sentidos, porque ela traz todos esses questionamentos que para mim foram super válidos. Eu gostei muito de ler. Apesar de eu não estar dentro daquilo que eu esperava mais coisas, eu acho, mas o que eu li dessa obra já
trouxe tantas reflexões para mim que eu confesso que eu fiquei muito inspirada, principalmente porque agora nesse trimestre agora de leitura do meu projeto aqui no YouTube, eu estou lendo muitas autoras mulheres que também estão trazendo muito dessas reflexões. Eu estou gostando muito dessas reflexões, principalmente porque elas fazem com que a gente pense no quanto ser mulher é difícil, em qualquer época da vida. E aqui, de forma muito sensível, Itamar Vieira Júnior também trouxe esses questionamentos sobre como é difícil ser mulher, naquele contexto em que elas eram crianças, à medida que elas foram crescendo, porque as duas irmãs, ao seguirem caminhos diferentes, elas também vivenciaram dificuldades. E a mulher também vivencia, porque ela às vezes precisa escolher entre carreira e família, como vai viver a família, se quer casar, se quer ter filhos, se não quer. É muito interessante ver como esses questionamentos e desdobramentos se observam na vida dessas duas irmãs. E foi uma leitura transformadora. A primeira de 2026 que eu concluí, e concluí com todos esses aspectos a refletir e considerar. E eu acho que eu vou ficando por aqui, porque eu não tenho mais o que falar sobre esse livro. E se você gostou desse conteúdo, é só continuar acompanhando aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. E tchau. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.